Breaking News. O Brasil chega ao número aterrorizador de 400 mil vítimas pela Covid. A doença muda o seu padrão e os jovens começam a sofrer mais com ela. Provavelmente a culpada é a P1. Continua a ter uma queda no número de casos de vítimas e de doentes da Covid no Brasil, mas especialistas esperam que o Dia das Mães e o inverno mudem essa tendência e criem a terrível terceira onda. Especialistas confirmam: a Covid é uma doença vascular. A semana das vacinas, menos Coronavac, mais AstraZeneca. E o país luta para chegar ao marco de 1,5 milhão de vacinados por dia. E o isolamento social está tornando as pessoas tão carentes que no último jogo do Botafogo, o juiz apitou e falou para o jogador: "Você fez falta". O jogador abraçou o juiz e falou: "Você também". Senhoras e senhores, esse é o Breaking News, o semanário onde nada faz sentido, principalmente as notícias. No fechar do mês de abril, o país chega na terrível marca de 400 mil mortos pela Covid. Bem, senhores, aqui não tem nenhuma notícia, nenhuma piada, é só um momento de silêncio por todas essas pessoas que perderam sua vida por uma doença que poderia estar matando bem menos. Está confirmado a tendência de queda dos casos da Covid no Brasil. Existe um índice que a gente marca que é chamado de índice de transmissão, que é mais ou menos quantas pessoas passam para quantas pessoas. No geral, quando esse índice está menor que 1, quer dizer que está caindo o número de casos, ou seja, cada 100 pessoas passam para 90, 80, uma hora começa a diminuir os casos. É o que está acontecendo com o Brasil nesse momento. O índice está em 0,93, quer dizer que cada 100 pessoas passam para outras 93. Isso é ótimo. E a gente já está começando a ver esse efeito no número de casos, que está caindo toda semana, e no número de mortes. Essa semana a gente já registrou números inferiores a 1.000. Lembrando que final de semana se registra menos, não quer dizer que morreu menos que 1.000, quer dizer que se registrou menos que 1.000. Em todo caso, está caindo a transmissão, está caindo o número de casos, o número de mortos. Só que aí vem aquele lado que eu estou falando sempre, eu vou repetir em vários outros vídeos e outras matérias que eu vou lançar aqui no canal essa semana. Não está na hora da gente começar a abrir as coisas tudo de novo como se nada tivesse acontecido. Se você abre antes da hora, o que você faz é como se você pegasse uma brasa que ainda está vermelha e abana ela, assopra, o fogo volta. E é o que está acontecendo já em alguns locais. Pelo menos nenhum estado está mostrando uma tendência de alta. Só que nós temos duas coisas pela frente. Dia das Mães, que é basicamente o segundo dia no volume de compras e de visitas fora de cidade, fora de estado, no país, e o inverno. Só esses dois detalhes já são suficientes para os especialistas falarem que em junho o Brasil vai enfrentar uma terceira onda. Só que a gente não está saindo mais do patamar de 500, 800 como a gente saiu em janeiro. A gente está saindo do patamar de 2.500, 3.000 mortos por dia. Portanto, gente, se prepare. A terceira onda está vindo e ela vai ser um tsunami. A Covid está mais jovem. O último relatório da Fiocruz, que vê o número de casos e mortes no país, mostrou que teve um aumento desproporcional entre a faixa etária de 20 e 30 anos comparado com as outras faixas etárias. Entenda, gente, nesses últimos meses morreu muito mais gente que qualquer outro mês no Brasil em relação à Covid. Então teve um aumento em toda a faixa etária. Na média foi 400%, 4 vezes mais em toda a faixa etária, média. O problema é, na faixa etária entre 20 e 30 anos, teve um aumento de 1000%. Isso mesmo, 10 vezes. Quer dizer que está morrendo só gente jovem? Não. Quer dizer que está morrendo mais gente jovem? Não. Mas quer dizer que enquanto na média, pessoas de 40, 50 anos morreram 4 vezes mais comparado com o ano passado, entre 20 e 30 anos morreram 10 vezes mais comparado ao ano passado. Como eu falei lá atrás, o que está acontecendo com a P1 é que ela está equiparando, ela está diminuindo um pouco aquela diferença que só idoso morre. A gente já sabia disso, eu já falei disso desde a época do meu segundo vídeo do Diário do Caos, é só uma confirmação estatística. Mas cuidado, mais uma vez, quem mais morre de Covid ainda são as pessoas de mais idade. Mas se você tem entre 20 e 30 anos, tome cuidado. A P1 está atrás de você. Interrompemos nossa programação. Voltaremos dentro de instantes. Extra Breaking News. Está confirmado. A Covid é uma doença vascular. Pois bem, gente, eu vou trazer isso aqui para vocês, que muita gente perguntou, um monte de outras pessoas estão fazendo vídeos alarmistas em relação a essa grande descoberta, e não é bem assim. Desde o ano passado a gente já sabia que a Covid tem essa tendência de atacar vasos, artérias e o sangue. Afinal de contas, ela aumenta a coagulação. Então, essa novidade não é nenhuma novidade de verdade. A gente já sabia mais ou menos isso. O que está acontecendo é que tem alguns trabalhos agora que mostram exatamente como e aonde ela ataca os vasos do pulmão.
Pensa assim, gente, o pulmão é um órgão onde o ar entra e você tem uma troca do gás carbônico com oxigênio através do sangue. Então metade do pulmão são vasos de transportar ar, a outra metade são vasos de transportar sangue, veia e artéria. O pulmão já é feito de veias e artérias. Dizer que a Covid é uma doença vascular é a mesma coisa que dizer que a unha encravada não ataca a unha, que ela ataca a pele. Sabe? Nenhuma grande novidade em cima disso. É importante sim para que os pesquisadores possam, entendendo um pouquinho melhor aonde e como o vírus ataca, criar estratégias, tanto de tratamento, né, quanto de prevenção. Mas não mudou grandes coisas. A Covid ainda é mais ou menos o que a gente sabia até agora. É importante frisar que ela não é uma doença do sangue. É muito difícil você encontrar o vírus da Covid solto no sangue, senão você ia fazer exame de sangue, não exame de cotonete, né? É óbvio, alguns órgãos que possuem mais vasos sofrem um pouco mais, como o próprio pulmão e o rim. Mas outro órgão que tem muito, mas muito vaso não sofre tanto assim, que é o fígado, por exemplo. Por isso, o foco dela não são qualquer vaso do corpo, mas são vasos de órgãos específicos. Ela ainda é uma doença respiratória que é transmitida pelo ar e por gotículas e que tem como órgão primário, né, o órgão que ela mira e que ela ataca, o pulmão. Por isso, cuidado com pessoas que vão pegar essa notícia e tentar deturpar para vender a si mesmo ou algum tratamento milagroso. A semana das vacinas no Brasil. Menos Coronavac, mais Oxford AstraZeneca. Está chegando no país as primeiras doses da iniciativa COVAX, que é uma iniciativa feita pela OMS, que era para tentar distribuir vacinas, principalmente da Oxford AstraZeneca, para todos os países do mundo que não tivessem a capacidade de comprar essas doses em tempo, quantidade suficiente para poder vacinar sua população, ou pelo menos os mais atingidos, mais vulneráveis, como profissionais de saúde e idosos. Isso está sendo muito importante na África, alguns países da Indonésia, e está salvando muitas vidas. E o Brasil relutou em entrar nessa iniciativa, porque do mesmo jeito que você pode receber vacinas, você tem que ajudar com dinheiro ou com doses excedentes se você tiver. Lá atrás, o Brasil em 2020 falou, não, a gente não precisa, a gente é autossuficiente. Pois é. Olha só como é que o jogo virou. Essas aproximadamente 5 milhões de doses vão ser fundamentais para a vacinação do país no mês de maio. Elas vão se unir às outras aproximadamente 7 milhões de doses que estão sendo feitas pela Fiocruz, formando aí o frente, né, que vai vacinar praticamente os brasileiros na primeira quinzena do mês. Ao mesmo tempo, o Butantan está tendo uma certa dificuldade de produzir a própria vacina. Afinal de contas, a gente ainda é dependente da IFA, né, vamos dizer assim, a matéria-prima que vem lá da China, tanto para a de Oxford quanto a da Coronavac, mas a Coronavac está tendo um pouco mais de problemas para importação. Resultado, a maioria das pessoas que recebeu a primeira dose no país ainda está esperando a segunda, o que está causando um certo receio ou medo nas pessoas. Por isso, gente, cuidado, fiquem tranquilos, tá? As pesquisas mostram que quando você tomou a primeira dose e você espera um pouquinho mais para tomar sua segunda, 30, 40 dias, isso não faz mal, isso faz bem, isso aumenta a eficácia da Coronavac. Portanto, se você tomou sua primeira dose, ainda não chegou a segunda, fica tranquilo. Isso se deu porque lá atrás estava se pensando se aguardar as doses para quem tomou a primeira ter a segunda garantida ou vacinar o máximo de pessoas possíveis e depois viu o que ia acontecer. Optamos pela segunda, o que não está de todo errado, porque afinal de contas, quando você fala de população, é melhor ter 10 milhões meia boca do que 5 milhões top. Foi uma estratégia, está sofrendo um certo revés pela dificuldade da produção da Coronavac, mas no geral está indo tudo bem. Toda e qualquer dose de Coronavac que chegar no Brasil no mês de maio vai ser usada exclusivamente para vacinar quem já foi vacinado. Portanto, se você está nessa leva, se você já tomou sua primeira dose, fica tranquilo. Esse mês você vai tomar a segunda. Em todo caso, se todas as vacinas prometidas chegarem no país até o final do mês, nós vamos ter uma média de vacinação de 1,5 milhão de pessoas por dia. Já é um valor interessante, mas para mim ainda é pouco. Todo mês a gente está vencendo recordes. No mês de abril a gente chegou a 800 mil pessoas por dia. Só que com essa taxa a gente só conseguiria vacinar os grupos prioritários em setembro. Se a gente conseguir chegar nesse marco de 1,5 milhão por dia, a gente vai conseguir vacinar todos os grupos prioritários até o final do primeiro semestre. E esse tem que ser o nosso foco. Não importa o que aconteça, quanto mais vacinas, melhor.
que é um exemplo do porquê isso é importante, nos últimos 3 ou 4 meses teve uma queda em torno de 20% das mortes por Covid nas faixas etárias entre 80 e 70 anos. E uma taxa maior ainda, de quase 30% nos acima de 90. Mas peraí, Adriano, você diz que essas vacinas aí evitam muito mortes, evitam coisa na faixa de 80% ou 90%. Aí entra aquilo que eu sempre falei, que isso é na média. Uma pessoa de 80 anos que pegue uma Covid leve já está arriscada a morrer muito mais do que uma pessoa que pegou a Covid leve com 30 ou 40. É isso uma coisa que as pessoas não entendem, né? Geralmente gripe também podia acontecer mais mortes em idosos porque eles são mais frágeis. A chance de pegar uma pneumonia, uma infecção secundária, de cair a resistência é maior. Então uma redução de 20% nessa faixa etária que qualquer doença já é causa de morte é uma redução extrema. Indica uma alta eficácia, uma alta eficiência dessas vacinas. O que está acontecendo é, elas estão salvando muitas vidas. Só está morrendo agora praticamente aqueles que morreriam, inclusive, com uma gripezinha. E é isso que a gente tem que focar. Está tendo redução de mortes e redução dos casos. Na faixa etária de 70 anos ou mais, também já teve uma redução de quase 20% no número de contaminados. Nós não estamos fechados, não estamos protegendo nossos idosos como deveriam, só vacinar eles não vai reduzir o número de casos de forma absurda. Por isso, uma redução de 20% demonstra que a vacina tem um potencial importante, mas ela não é a única saída. Tomar a vacina e sair para o abraço é garantia de que algumas pessoas, se não uma grande parte das pessoas, ainda vai pegar Covid. É tomar a vacina, voltar para casa e agir como se nada tivesse acontecido. Essa tem que ser a conduta de todo e qualquer grupo que for vacinar. Por isso, se chegar a tua vez, não está na hora de comemorar que você tomou a vacina. Está na hora de você se proteger, proteger as pessoas ao seu lado e impedir que essa doença mate mais pessoas. E é isso aí, pessoal. A coisa está melhorando. Mas a gente poderia fazer essa melhora ser maior ainda se a gente mantiver as medidas de isolamento e distanciamento. Qualquer coisa, qualquer sacrifício que você fizer nessa fase da queda, potencializa ela ainda mais e dá muito, mas muito mais fôlego para que a vacina chegue até você, porque elas estão chegando bem devagar. Tá certo? Vamos se cuidar, vamos se proteger e vamos tentar não fazer falta. Quer dizer, nos 2 sentidos.